Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista em formação. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de outubro de 2022 e nós estamos aqui ao vivo no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler para mais um Vassoler Responde. Eu vou falar hoje com vocês sobre o seguinte tema. E aí, esquerdistas podem ter iPhone? Né? Tantas e tantas vezes a gente ouve essas expressões acríticas, lugares comuns. Ah, esquerdista caviar. Ah, esquerdista não pode ter iPhone, não pode andar de ônibus, não pode andar de avião, não pode ter computador, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Faz tanto tempo que eu ouço isso. Ah, você é um cara progressista de esquerda, tá usando o YouTube, como é que faz isso? Então, vamos conversar sobre isso com mais criticidade, com mais profundidade, com mais análise, nessa live hoje do Vassoler Responde, tá? Quero pedir a todas e a todos vocês, antes de mais nada, vamos dando um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Quero pedir, inclusive, que vocês, por favor, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Quem estiver assistindo a essa live e não estiver inscrito ou inscrita no meu canal, por favor, se inscreva. Para nós vamos chegar hoje, gente, a 63 mil pessoas, seguidores e seguidoras aqui no meu canal do YouTube. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Vocês podem contribuir aqui com o meu canal, mandando um super sticker, que é uma saudação paga, mandando um super chat, que é uma pergunta paga. Também é possível se tornar membro humanista aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, né? E quem estiver assistindo a esse vídeo de forma gravada, tem uma tecla aqui embaixo chamada Valeu, você pode mandar uma contribuição, isso ajuda muito o meu canal, tá bom? E quero, antes de começar a fazer essa discussão sobre se esquerdistas podem ter iPhone ou não, eu quero dizer o seguinte, é uma data comemorativa hoje para os professores e professoras do mundo inteiro, né? Hoje é dia 15 de outubro, e é dia do professor e da professora, e eu quero dizer a vocês que eu sou professor já há, vamos dizer assim, quase 20 anos, em sala de aula. A primeira vez em que eu entrei numa sala de aula para ministrar um curso foi em 2009, na Casa das Rosas, né, o espaço de poesia e literatura Haroldo de Campos, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ministrei um curso sobre Dostoiévski. Então, desde 2009 eu sou professor em sala de aula, mas como professor particular, gente, seja de redação, línguas estrangeiras, eu leciono desde o meados da minha graduação, ali, vamos dizer, 2003, 2004, na verdade. Então, é muito tempo, quase 20 anos já lecionando. E há 2 anos, e precisamente há 2 anos, no dia 15 de outubro de 2020, eu comecei a lecionar nos cursos literários pelo Zoom da Universidade Aberta do Vassoler. Então, esses cursos literários que eu abro à razão de um por mês, há 2 anos, começaram no dia 15 de outubro de 2020, quando eu ministrei um curso sobre crime e castigo. Comecei a ministrar um curso sobre crime e castigo. Então, eu quero agradecer a todas e a todos vocês que estão acompanhando o meu trabalho aqui no canal do YouTube, que tem pouco mais de 2 anos já, e a todas e a todos vocês, especialmente, que fazem os meus cursos literários pelo Zoom. É muito importante, gente, porque vocês são a base, junto, claro, com o meu trabalho, mas vocês são a base para eu ter me tornado um nômade digital, para eu poder fazer as viagens de Vassoler, para contra as probabilidades neoliberais, eu poder pensar aí numa aposentadoria no dia de amanhã. Muito obrigado a todas e a todos vocês aí pelo apoio, tá bom? Aí vocês estão vendo aqui, ó, olha só o Vassoler aqui, ó. Essa foto minha
foi tirada na Praça da Paz Celestial. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o Vassoler. Isso faz 5 anos, mais de 5 anos. Gente, o Vassoler tá mais jovenzinho aqui, ó, sem barba, vocês estão vendo? Eu estou em frente à entrada da chamada Cidade Proibida, no centro de Beijing, na China, capital Beijing ou Pequim, como vocês queiram, capital da China. E eu, obviamente, coloquei essa foto aí para a gente pensar sobre se esquerdistas podem ou não ter iPhone. Então vamos pegar algumas frases, lugares comuns, acríticos, sabe, sem grande aprofundamento, sem nenhuma análise. Ah, se você é um cara de esquerda, se você é um cara progressista, você não pode ter iPhone, você não pode ter roupa de marca, você não pode viajar de avião, você não pode ter computador, você não pode... Por que você está morando na Europa se você é esquerdista? E tantas e tantas e tantas e tantas pataquadas, né? Blá, 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 lugares comuns, acríticos, esquerda caviar e assim por diante. Vamos entender o seguinte, gente. Todas as sociedades humanas, todas, na história humana. Claro que o capitalismo é algo que tem aí, na sua formação, 200 anos, mas todas as sociedades humanas implicaram consumo. Seja consumo sob a égide da mercadoria, da lógica da mercadoria, e é uma dimensão do capitalismo, seja o metabolismo social, de apropriação de produtos. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, né? A economia política da qual o Marx bebeu, que vem ali com Adam Smith, o Davi Ricardo e assim por diante, ou Adam Smith ou David Ricardo, como vocês queiram, faz uma distinção importante entre valor de uso e valor de troca. Eu acho a melhor definição que eu posso dar disso é que eu não consigo pegar agora a camiseta da minha mãe que está pendurada aqui no meu quarto ou o reloginho do meu pai que estão aqui. Eu tenho pendurado aqui em cima da televisão onde está no meu quarto a última camiseta que a minha mãe usou antes de, infelizmente, ela falecer, e eu tenho um reloginho que o meu pai uma vez ganhou na farmácia, porque ele juntava os cupons ali de desconto da farmácia e ganhou um reloginho. Essa camiseta, esse reloginho da minha mãe e do meu pai que já faleceram, eles não têm valor de troca. Vamos chamar aqui, não é a mesma coisa, mas vamos chamar aqui de valor de troca no sentido de preço, vai? Não é a mesma coisa, mas só para deixar uma coisa bem tangível e palpável para compreensão. Não tem preço mercadológico. Agora, como valores de uso, como objetos que dizem respeito às pessoas mais amadas da minha vida, meus ancestrais, pessoas que legaram valores, cuidaram de mim, cuidaram da minha irmã, são pessoas exemplares para mim, como singularidade, como subjetividade, como valor de uso, né? Eles são incomensuráveis para mim. Ao passo que a cada lugar, onde eu estiver nessa vida, até o dia em que eu falecer, essa camiseta da minha mãe, esse reloginho do meu pai vão estar comigo. Então, uma coisa, gente, é a gente falar sobre a necessidade de consumo de algo ou a subjetividade que um objeto se imanta para nós. Uma coisa é o consumo, outra coisa é a ciranda do consumismo. Outra coisa é as pessoas que coletivamente em sociedade criam os objetos, criam os produtos, se ajoelharem diante da força da marca desses produtos e os consumirem, inclusive, sobretudo, por bombardeamento propagandístico, a partir não das necessidades concretas que um produto traz, mas sim porque, de 13 para 14, de 14 para 15, o número do produto X, ele tem uma funcionalidade que a maioria de nós sequer utiliza, mas nós consumimos por causa dessa marca. Isso é uma versão atualíssima do que o Marx chamaria de fetiche da mercadoria. É a subordinação dos criadores e criadoras às suas criaturas. Como se essas criaturas tivessem se emancipado de todas e todos nós no processo social e nós nos subordinássemos a elas. Esse é um problema. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, essa história de a experiência da esquerda ou do socialismo real ter sido uma experiência de penúria de bens de consumo, ela precisa ser analisada à luz da história.
Houve muitos problemas, enormes problemas autoritários, de corrupção, várias deturpações na sociedade do socialismo real, sem a menor dúvida. E eu, em muitos vídeos, já fiz críticas a isso aqui. Inclusive, não sou marxista. O que é importante dizer é o seguinte: os países que procuraram desenvolver sociedades com base ali nas teorias do marxismo são países historicamente voltados para a periferia do capitalismo, que partiram de patamares tecnológicos muito mais baixos do que aqueles que estavam no centro do capitalismo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, assim por diante. E então, gente, procuraram se modernizar numa situação de patamar de competitividade muito mais difícil. Eu quero dizer o seguinte: quem diz assim, o camarada que estava na União Soviética e defende a União Soviética, por exemplo, o camarada não pode ter um produto do capitalismo, só o capitalismo gerou isso. É mesmo? Então me expliquem como é que tem estação aérea russa. Porque não foi a Rússia atual que gerou a estação aérea. Foi a antiga União Soviética. O que acontecia, gente? A gente tem que pensar geohistoricamente, geopoliticamente. Não deixando de fazer as críticas devidas aos regimes do socialismo real, mas entendendo que as sociedades são construídas não como nós queremos, e sim sob as condições dadas. Aliás, isso remonta a uma colocação do Marx e do Engels na ideologia alemã. Ou seja, os Estados Unidos, eles autarquizavam os países do socialismo real, os isolavam do comércio mundial em enorme medida, e ainda forçavam uma corrida armamentista, drenando recursos ali, tentando solapar as economias desses países do socialismo real. Se a sociedade russa, se a sociedade soviética foi capaz de mandar o primeiro ser vivo para o espaço, a cadelinha laica, cachorrinha lá, depois o primeiro ser humano para o espaço, Yuri Gagarin, vocês acham mesmo que numa condição, vamos fazer uma especulação, vocês acham que não seria possível para os países do socialismo real produzir bens de consumo de melhor qualidade? Vocês acham que isso seria impossível? Gente, é um raciocínio, né? Uma especulação bem factível, mas as condições não eram essas. Esses países estavam sob franca ameaça do capitalismo. E aí, junto com os interesses de burocracias, de forças armadas, de polícias políticas que não aceitavam igualdade, porque havia nesse país muita desigualdade, né? Muita clivagem entre a cúpula do Estado, a cúpula da polícia política, das forças armadas e o restante da população. Mas são as condições geopolíticas, geoeconômicas e histórico-materiais em que essa experiência se deu. É por isso que, nas sociedades ocidentais, ditas as sociedades capitalistas, se gerou o termo assim: você é um cara de esquerda, mas você se beneficia desse capitalismo. Você está falando mal dessa sociedade, mas você tem isso, tem iPhone, anda de ônibus, avião. Gente, vamos tornar mais crítica e profunda essa colocação no seguinte sentido: as tecnologias não são exclusivas como se em algum momento o capitalismo, porque tem uma discussão muito forte que reduz o socialismo à estrutura de Estado em alguns campos e reduz o capitalismo à estrutura de mercado. Estado e mercado sempre estiveram juntos e são formas de determinação histórica do próprio capitalismo. Por exemplo, a historiografia mostra que a vanguarda de Portugal no processo das grandes navegações se deveu, sobretudo, à centralização da coroa monárquica na figura do Estado absolutista para prover os capitais oriundos da acumulação primitiva de capitais que diziam respeito à exploração colonial do Brasil, a joia da coroa do Império Português, para ter essa vanguarda. Então a gente tem muita discussão rasa que contrapõe Estado e mercado como se não fossem faces de uma mesma determinação histórica, de um mesmo processo de imbricação histórica. Agora, gente, uma pessoa que utilize produtos da sociedade capitalista ocidental, por exemplo, essa pessoa faz apologia a essa sociedade por quê? Um produto pode ser funcional para nós. Uma pessoa pode comprar um computador de uma marca X e esse computador ter funcionalidade para essa pessoa e essa pessoa ficar com esse produto 10 anos, 5 anos, apesar de que várias marcas,
tendem a fazer uma obsolescência de produtos para girar esse consumismo desenfreado, porque nós passamos. Então a pessoa pode utilizar um produto, e esse seria o pressuposto, né? Consumir não a marca, ser refém não de uma marca, mas fazer com que o produto sirva a pessoa pela sua funcionalidade. E isso, dependendo, não é só o capitalismo que pode ter uma organização social tal que produza isso. Vocês percebem? Então, uma coisa é ter um determinado produto, lançar mão de uma determinada coisa, para mostrar que a sociedade não precisa ser só assim, que ela não pode ser organizada apenas dessa forma, que a injustiça social é um produto histórico e não é algo natural, ou, portanto, ela pode ser transformada. Ou seja, de onde é que uma pessoa que critica essa sociedade vai fazer a crítica? Lá de Marte? Bom, até hoje eu não sei se tem marciano esquerdista. A pessoa está inserida nessa sociedade. Aí as pessoas falam assim, gente, eu cansei eu não consigo nem mais contar quantas vezes vieram falar assim. Ai, mas você está mostrando que o teu canal está crescendo. Isso é uma lógica do capitalismo. Ai, porque você está no YouTube, então você está participando do capitalismo. É claro que eu estou participando. Quem não está? Quem não faz parte dessa sociedade? Agora, os mecanismos que essa sociedade propicia, mesmo controlados, podem despertar pensamento crítico. Não vai vir de fora, gente. Não vai ter uma bolha, tipo 2001, uma Odisseia no Espaço, que vai descer até a Terra para falar, ó, agora vem uma bolha de esquerda de Marte e vai mudar o mundo. A gente está aqui numa condição para tentar fazer com que as pessoas... Eu estou partilhando, vejam, eu repito, eu não sou marxista, eu tenho um pensamento progressista, um pensamento do campo ali esquerdista, e vejo num sentido crítico, aspectos que são importantes do pensamento transformador, revolucionário, mas também limitados e limitantes. Tenho muita desconfiança em relação a ideias e práticas que achem que vão transformar o ser humano num piscar de olhos. Tenho muito medo disso. A história do século XX me mostra muito isso. Mas estou aqui, trabalhando. Uma pessoa que esteja numa universidade, uma pessoa que esteja num partido político. Partido político não precisa de fundos para sobreviver? Como é que se produzem panfletos? Como é que se fazem propagandas no YouTube, na televisão? Precisa de fundo, gente. A pessoa precisa se reproduzir. Então eu estou aqui trabalhando e ao mesmo tempo trazendo essas questões. Então, vejam, uma coisa é estar em sociedade reproduzindo todas as lógicas dessa sociedade. E outra coisa é estar nessa sociedade mais criticamente. Perceber que é possível, pelo signo da contradição, estar, por exemplo, numa plataforma que vem lá dos Estados Unidos, que obviamente tem aí um sistema algorítmico que está ligado, né, às formas de administração e vigilância do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas trazer um pensamento crítico, um pensamento dissonante. Por isso é importante que o canal cresça, não pelo crescimento em si. O crescimento do canal em si não é o que é importante. É importante porque mais pessoas chegam até o meu trabalho, eu consigo sobreviver, ter a minha reprodução, meu metabolismo social, e eu consigo, com isso, me dedicar cada vez mais a essa proposta. Agora, quando vocês me virem, vocês não vão me ver fazendo isso, eu sei, eu me conheço, mas se vocês me vissem fazendo ode a uma marca, fazendo ode, por exemplo, eu viajo, faço as viagens de Vassoler. Vocês já me viram alguma vez nas viagens, pessoas que assistem as viagens de Vassoler. Vocês me viram? Assistam aos vídeos das viagens de Vassoler. Tem uma playlist aqui, Viagens de Vassoler. Eu já fiz ode à companhia aérea, companhia de carro, a rede de hotel, ou eu falei da arquitetura, da literatura, de uma experiência gastronômica, ou eu falei ali da história do local, conversei com as pessoas, falei da língua. Isso é partilhar uma experiência, um valor de uso, uma subjetividade, gente. Muitas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho podem, eu espero, se inspirar, como Júlio Verne foi uma inspiração para mim, como as aventuras de Tintim foram uma inspiração para mim, para tentar viajar. Ou a pessoa que eventualmente não pode fazer isso vai conhecer aquele local
junto comigo nas viagens de Vassoler. Então eu acho, gente, que existe muita acriticidade, muito lugar comum. As pessoas. E outra coisa, né? Ah, mas se você tem uma condição melhor, como é que você pode criticar essa sociedade? Quer dizer, por que uma pessoa. Primeiro, eu sou um trabalhador, né? Eu sou um trabalhador, eu sou filho da classe trabalhadora de São Bernardo do Campo e sou um trabalhador. Se eu não vender a minha força de trabalho, que está aqui, ó, minha força de trabalho está aqui, mas está aqui, não é no cérebro biológico. Esse é um cérebro biológico, social, histórico. Cada vez que eu penso raciocínio, tem o fato de eu ter podido estudar em boas escolas, o fato de meus pais terem me alimentado, o fato de eles, com direitos trabalhistas, frutos, direitos trabalhistas, as lutas da classe trabalhadora, terem comprado uma casinha em São Bernardo do Campo, para que nós não tivéssemos que pagar aluguel no futuro. Tudo isso está aqui, gente. Então, se eu não vender a minha força de trabalho, eu não sobrevivo. Isso vale para a maioria da humanidade. Eu não sou rentista, né? Eu sou uma pessoa que vivo da venda da minha força de trabalho. Agora, uma pessoa que consiga alcançar uma condição em que possa ter mais dignidade de vida, por que essa pessoa não pode fazer uma crítica a essa sociedade? Quer dizer que por que essa pessoa individualmente, escorada em todas essas redes de relações que contribuíram para a sua vida, por que essa pessoa tem que achar que se essa sociedade dá uma condição condigna para um indivíduo, ela não precisa dar para os demais? Por que essa pessoa não pode ter empatia, solidariedade, fraternidade e achar que essa sociedade não é correta? Que mais pessoas deveriam ter essa oportunidade? Que essa sociedade não deveria mudar? Vocês percebem a limitação desse tipo de argumento? Quer dizer, não é porque, por exemplo, o Guilherme Boulos é filho de 2 professores universitários da Universidade de São Paulo, um cara da classe média. E de uma classe média bastante remediada de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Cresceu no bairro de Pinheiros, que é um bairro muito bacana de classe média, na zona oeste ali de São Paulo, centro-oeste de São Paulo. O Guilherme Boulos, com toda a solidariedade, com todo o pensamento crítico, é um camarada muito inteligente, muito bem formado, mas com solidariedade, com uma base moral, com uma base de fraternidade, passou a militar no MTST, achou por bem morar na periferia de São Paulo, ele não vem de lá, não é egresso das periferias, mas se solidarizou. Então, gente, eu quero dizer uma coisa, às vezes também existem pessoas que falam que a posição de alguém ser de esquerda é porque faz uma análise científica objetiva da realidade, percebe o fenômeno e de que não há uma base moral para um posicionamento de esquerda. Gente, desde que as ciências sociais e humanas se formaram, o debate sobre objetividade científica em relação a sujeitos que têm vontade, que tentam se autodeterminar, se estabeleceu. Nós não somos pedras, nós não somos sujeitos à lei de gravidade ipsis literis, como uma pedra. Nós temos vontade, desejo, e por mais que a sociologia e a psicanálise tenham mostrado que nós temos determinações que nos ultrapassam, alguém que não concorde com essa sociedade pode ter uma formação determinada, aí a psicanálise vai mostrar a relação com a mãe, relação com o pai e assim por diante, mas existe aí uma posição, uma tomada de posição político-moral, ética. A pessoa não acha. Veja, eu olho para a história humana e eu vejo que, infelizmente, a igualdade é um fenômeno muito mais da exceção do que da regra. Infelizmente. A hierarquia, a brutalidade, a misoginia, a homofobia, o classismo, a desigualdade, infelizmente, são regras na história humana. Mas eu acredito, porque eu postulo isso como fé e como ética, que essa não é a tônica das relações humanas. Que as relações humanas podem ser pautadas por mais justiça e fraternidade, fazendo um enaltecimento dos principais afetos, não seriam os principais, tem muita coisa dura, muito egoísmo no ser humano, mas os afetos mais construtivos do ser humano. Então, gente, quando vocês ouvirem as pessoas dizendo assim, pô, Vassoler, socialista de iPhone. Gente, pode ter o nome de iPhone, pode ter o nome de smartphone, pode ter o nome que tiver. Interessa a funcionalidade. Interessa que um aparelho, um computador, como esse que eu estou utilizando para fazer essa live, nos conecte. O computador não é a tecnologia inequívoca do capitalismo. Outras formas de organização social podem produzir isso. A questão
é: será que nós, como sociedade, devemos nos pautar na lógica do shopping center, do consumismo? Ou o consumo deve pautar a possibilidade de nós vivermos e sobrevivermos para que possamos criar subjetividades mais plurais, mais ricas, não no sentido do valor de troca, mas no aprofundamento do valor de uso, da nossa subjetividade, das nossas experiências? Essa é a questão. Vocês já imaginaram se nós pudéssemos organizar uma sociedade mais racionalmente? Ah, Vassoler, o ser humano não é só racional. Eu sei disso, concordo com isso. Sei que os afetos destrutivos do ser humano, infelizmente, governam a história. Mas se nós pudéssemos, em assembleia, e mesmo com representantes, mas muito mais próximos da base social, nós pudéssemos deliberar sobre a produção social, sobre a riqueza socialmente partilhada, quanto mais tempo nós teríamos para a nossa vivência, para passarmos com famílias, familiares, amigos, amigas, conhecer pessoas, olhar para os pássaros. Eu acho que essa é a determinação de utopia. Pastor, você. Aí eu estou fazendo várias perguntas que já me fizeram, e eu estou aqui trazendo essas perguntas, que afinal se trata do Vassoler Responde, para a gente refletir conjuntamente. Você acredita, Vassoler, de fato que isso possa acontecer? Eu gostaria de acreditar. Eu não sei, gente. Nós estamos num momento mundial muito tenso. Por exemplo, eu estou aqui com a foto da Praça da Paz Celestial, tem aqui, ó, o Mao Tse Tung está aqui, ó, o líder da revolução ali comunista na China está aqui atrás. Nós estamos no momento, a sociedade do socialismo real, elas trouxeram um patamar melhor para as populações de base. Foi uma situação de penúria nesses países mais pobres, houve desigualdade nessas sociedades, mas eu quero dizer para vocês que houve partilha relativa de bens, mas não de poder. Não eram os trabalhadores e trabalhadoras que estavam no poder. Não havia ditaduras do proletariado, e sim em nome do proletariado. E essa é uma questão que eu me coloco. Será que um dia nós conseguiremos construir sociedades? Eu espero que sim. Não sei se sim, mas espero que sim. Será que um dia conseguiremos construir sociedades em que a democracia seja a democracia dos trabalhadores e trabalhadoras? Não a ditadura, mas a democracia dos trabalhadores e trabalhadoras? Não sei se isso será possível. Não sei se a natureza não será exaurida antes disso, né, como o capitalismo faz. Mas eu trago essas dimensões aqui para nós pensarmos conjuntamente, porque essa dimensão de que não é possível ter uma tecnologia sendo uma pessoa de esquerda ou seja uma pessoa crítica, é uma coisa que não dobra a primeira esquina, não se sustenta. Quer dizer, é justamente utilizando essas tecnologias que a gente pode fazer trabalho de base hoje. Pode chegar às pessoas. É claro que a gente pode ir aos locais, às periferias, aos movimentos sociais, fazer um debate. Mas, gente, um vídeo como esse alcança milhares e milhares de pessoas para muito além de uma sala de aula em que eu leciono. Né? Eu sou professor universitário, entro na sala de aula, às vezes eu vejo um curso de letras, 30 pessoas, 40 pessoas, eu penso, cada vez que eu entro numa sala de aula física hoje em dia, eu penso assim, meu Deus, no meu canal do YouTube tem aula. Por exemplo, tem aulas no meu canal do YouTube que eu ministrei sobre a guerra na Ucrânia, já tem mais de 100 mil visualizações. Gente, 100 mil pessoas. E olha que dentro do universo dessas plataformas, é até um número de visualizações reduzido. Mas pensem no alcance disso. Eu sei a influência que um livro como A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Werner, teve no meu imaginário. Eu estava lá em São Bernardo do Campo, tá terminando a minha infância, que tinha 11 anos, 10, 11 anos, eu li esse livro, eu falei, meu Deus, como eu queria entrar nesse balão e singrar o mundo. Olha o que eu faço hoje. Eu não quero dizer, gente, pelo amor de Deus, de maneira crítica, que qualquer pessoa que lê isso vai ter essa trajetória. A minha trajetória parte de várias oportunidades que foram privilégios em face dos crimes sociais que boa parte da população mundial sofre, não só brasileira. Mas eu quero dizer que esse tipo de mensagem chegou até mim e reconfigurou minha subjetividade, em diálogo com o que eu passava. Então, essa é a minha esperança, a minha expectativa. Isso não significa, gente, é muito importante dizer também, que quando você faz uma crítica, isso também é uma coisa que se diz.
Ah, se você critica o capitalismo, você tem que mostrar o que você defende. Então, se você necessariamente é anticapitalista, você precisa ser socialista. Gente, isso é muito dogmático, né? Primeiro, eu posso fazer uma crítica a essa sociedade e não saber, como eu não sei, o que pode advir, que forma outra pode advir, histórico-materialmente, da superação do capitalismo. Como é que eu posso dizer, olha, vai chegar uma sociedade assim, assim, assado, ou que se baseie nas experiências do século XX? Se forem as experiências do século XX, me incluam fora dessa. O stalinismo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre o caráter fascista do stalinismo, né? Mas essas experiências autoritárias, elas não me parecem trazer um horizonte melhor do que o horror. São dois infernos. Essas experiências e o horror que nós temos hoje. Vocês percebem? Então eu não sei o que pode advir. Agora, existem pessoas que podem me dizer: ô Vassoler, você já disse que tem simpatias pela social-democracia. Eu tenho simpatias pela social-democracia como forma inicial de transformação, de fazer com que os oligopólios, os grupos dominantes da sociedade dividam a riqueza, pagando impostos mais altos, que foi socialmente produzida. Vocês percebem? Essa é a minha questão. Ah, Vassoler, mas isso é factível no Brasil, na periferia do capitalismo? Não, não é. Eu tenho plena consciência de que uma experiência social-democrata no Brasil, sobretudo com o grau de direitização de hoje, ela é uma experiência praticamente revolucionária. A gente está falando de uma reforma que tem laivos revolucionários, dada a direitização do mundo, especialmente do Brasil. Mas seria uma base inicial para lidar com questões de como o ser humano se apresenta. Então essas discussões, gente, elas acontecem porque ao invés de eu entender que eu vou pregar para convertidos e convertidas, para pessoas que comungam de parte da maneira como eu penso, que não estão satisfeitas com a sua sociedade, eu estou falando com o público em geral. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui no meu canal do YouTube são pessoas insatisfeitas com essa sociedade. O fato de você gostar de literatura numa sociedade anticognitiva, como é a sociedade do capitalismo neoliberal, turbo neoliberal hoje, né? Do turbo capitalismo neoliberal, já é uma insatisfação. Você dedicar horas e horas do seu dia, da sua semana, para ler os grandes autores e autoras, para fazer um diagnóstico do mundo, para se descolar de consumismo, já é uma atitude de insubordinação. Mas eu falo com o público em geral. Então, sim, esquerdistas podem ter iPhone, se puderem, obviamente, pagar o valor de um aparelho, né? E aí é importante que haja pragmatismo para governos que deem maior acesso a que as pessoas consumam para terem base para fazer parte dessa comunidade digital interconectada. É assim que a gente pode tentar disputar corações e mentes e tentar trazer uma mensagem crítica. Então, podem ter os aparelhos. Agora, é o aparelho pelo aparelho ou por sua funcionalidade? É a marca ou é a utilidade de um aparelho? O que está embutido na mensagem? É um ímpeto de mostrar poder econômico, de mostrar glamour, que é glamour de fetiche da mercadoria, ou é partilhar uma viagem pela cultura, pela alteridade, pela beleza arquitetônica, pela história, para trazer subjetividade e poesia? Eu sei as tomadas de posição que eu tenho. Então é isso que eu trago aqui para vocês com essas discussões. Quando as pessoas vêm falar, você está no YouTube, mais uma vez, você está no YouTube, o que você está fazendo aí? Ué, é justamente por meio dessa ferramenta que eu tenho a possibilidade de conversar com vocês, como eu nunca teria apenas e tão somente em sala de aula. Vocês percebem, gente? Eu sei claramente que a linguagem que eu utilizo aqui no YouTube é uma linguagem que é universitária. A mesma aula que eu dou na universidade, inclusive, por vezes, com pessoas mais velhas, mais experientes, que fazem os cursos, sei lá, de 25 anos para cima, né, a faixa etária do pessoal que faz os meus cursos, da minha idade, 40 anos, ou até pessoas mais velhas, são pessoas, gente, que são formadas de outra geração, que tem uma tradição de leitura maior. Então, por que aceitar um padrão ali de, como é que é? Musiquinha ao fundo, põe foto, põe destaque, põe letra.
Vamos fazer uma universidade aberta no YouTube. Vamos fazer uma universidade aberta do Vassolero, uma universidade aberta nos cursos pelo Zoom. Essa é a história. Eu entendi isso. E entendi por ter uma mentalidade aberta, por pensar dialeticamente, entender que essa sociedade está num signo de contradição, que obviamente eu preciso, como todas e todos nós, me reproduzir, ter a minha solvência, ter o meu salário para poder me reproduzir. Agora, que valores estão sendo passados? Que discussões estão sendo feitas? Que obras estão sendo analisadas? Qual é a prática de vida que vem à tona? Se um dia, isso não vai acontecer, mas se um dia eu fizer ode a uma marca, a uma mercadoria, aí vocês venham falar comigo. Não é o caso. Vocês não vão me ver fazendo isso, né? Porque eu me conheço e sei que valores pautam o meu trabalho. E aí eu quero terminar esse vídeo falando para vocês também algumas coisas. Muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas vêm me falar assim, Vassoler, muda a capa dos vídeos. Gente, quando você está numa plataforma dessa, as fotos que eu utilizo, que são minhas, têm o meu direito autoral. Eu não posso colocar música aqui ao fundo, porque os algoritmos vão lá e eles começam a turvar o áudio do vídeo, porque tem direito autoral. Eu não posso ficar usando fotos que não são minhas, porque eu não detenho o direito autoral delas, mas eu detenho o direito autoral, segundo o capitalismo vigente, da minha voz e da minha imagem. Então, que eu as utilize, que eu faça isso. Então, aqui, as pessoas vêm falar, muda a capa. Não, eu não vou mudar a capa. Ah, Vassoler, mas tem pessoa que poderia chegar até o vídeo teu com uma capa mais estilizada. Mas isso, eu quero romper com essa lógica de rótulo. Eu quero que as pessoas cheguem ao conteúdo. Ah, Vassoler, faz videozinho curto. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal de cortes. Cortes do Vassoler. Mas, gente, eu quero dizer a vocês que é preciso lutar contra a indústria cultural para trazer a lógica, para reconstruir a lógica da concentração das pessoas. Ah, Vassoler, por isso você faz vídeo de 2 horas nas viagens de Vassoler, 1h30, 1 hora? Sim, exatamente por isso. As pessoas... Outra coisa, se possível, gente, façam uma coisa por vez. Estão lendo um livro? Leiam só o livro, não coloquem música ao fundo. Estão ouvindo a música? Se concentrem. Estão vendo um vídeo? Fiquem vendo esse vídeo, tomem nota. Por quê? Porque é a quebra da concentração que vai desarticulando uma gramática de aprofundamento. A leitura demanda muito isso de nós. Então aqui eu procuro ser uma ponte para levar até vocês as leituras, os autores e autoras que mudaram a minha vida. Então essa reflexão que eu gostaria, né, que eu procuro fazer aqui para vocês nessa live, para dizer sim, o esquerdista pode ter iPhone, pode ter smartphone, pode ter o que quiser, se puder, né? Porque a maioria das pessoas não pode. Agora, o que é que vai fazer com isso? Como vai utilizar isso? Vai fazer do consumo, o consumo nos serve ou ele se serve de nós? Aí é que está a questão. Que a sociedade tem invertido a equação e que nós sejamos agentes do consumismo e não voltados para um consumo, para construir a nossa subjetividade, parece claro e é algo que eu tento aqui questionar nesse meu canal do YouTube. Tá bom, gente? Então eu quero pedir a vocês agora que deem um like no vídeo, que curtam, por favor, esse vídeo, que disseminem esse vídeo. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, todas as redes sociais. Quero pedir a vocês, gente, que coloquem a cidade, gente. Coloquem a cidade de vocês aqui no chat, no Facebook, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Coloquem a cidade, gente. Eu quero mostrar a cidade de vocês. Olha aqui, ó. Minha querida Maria Nilza Serf, de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Tá mandando um abraço aqui, gente. Coloquem a cidade de vocês, gente, para eu colocar aqui para vocês, mostrar para o pessoal que nós estamos nesse sábado aqui. E tá aí, gente. Tá aí para vocês. Isso dá dimensão para nós podermos. Olha lá, nós temos aqui, ó, o Cláudio Franceschi de Curitiba,
nós temos a Marilene de Vila Velha, no Espírito Santo, a Leidiane de Viana, no Espírito Santo, a Ana Paula de Goiânia, no Goiás, Linhas Crochê Arteiras de Mongaguá, que um tio meu chamava Monganguá, como a gente falava, eu ia para Mongaguá, hein? Eu tinha um vizinho que tinha casa na praia lá. A Maria Carolina, João Pessoa, na Paraíba, Mongaguá, litoral sul de São Paulo. O Vianney de São Paulo, elogiando São Paulo capital. A Karina de Curitiba, no Paraná. O Flávio de Sorocaba, em São Paulo. Muita gente de São Paulo hoje aqui, hein? O Hélio de São Paulo. O Alex Paiva, daqui de Portugal, do Porto, cidade do Porto, linda cidade, fica 45 minutos aqui de Braga. A Lília Andrade, de Natal, no Rio Grande do Norte. O Nelson, de Olinda, em Pernambuco. O Roger, aqui do Recife. A Mariana, do Recife, aqui no Instagram. E Olinda, eu assisti até uma missa naquela bela igreja ali de Olinda. O César, do bairro do Cambuci, ali na capital de São Paulo, Cambuci, perto de São Bernardo, da Via Anchieta ali. Eu lembro bem. A Sara, aqui de São Lourenço do Sul, Minas Gerais. Então, gente, eu espero ter contribuído com esse vídeo do Vassoler Responde para tentar desanuviar, tirar, gente, esse lugar comum. Tá? Então, quando as pessoas falarem assim, você é esquerda caviar, você é esquerdista da iPhone, fala assim, veja aquele vídeo lá do Vassoler. Veja aquele vídeo do Vassoler. O que as pessoas querem? Que a pessoa passe fome, passe pobreza? As pessoas, ninguém quer ser pobre, gente. Meu pai, minha mãe e minha avó queriam ter trabalhado na roça? Eu tenho certeza de que não, e eles me disseram que não. O que eles queriam, como milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, de pessoas ao redor do mundo, é ter escola, é ter infância, adolescência, é começar a trabalhar só na vida adulta, é poder estudar, viajar, falar mais línguas. Isso que eles queriam. Então, fazer ode socialismo é sinônimo de pobreza. Não, gente. A China, a gente pode fazer a discussão sobre o que está acontecendo na China, sobre se há socialismo. A gente pode fazer várias discussões. O socialismo seria uma forma de organizar racionalmente a produção com mais justiça e igualdade, rompendo com as amarras e dinâmicas do capitalismo, superando essa dimensão. Se isso vai ser possível ou não, é uma questão fundamental. Tá? A gente precisa postular isso. Não tem que ser só uma questão de fé, de voluntarismo. Será que é possível? Não sei. Gostaria de crer que sim. E estou aqui trabalhando para isso, num sentido, gente, da social-democracia, que é basicamente que a China tem o regime de partido único ali, mas num sentido de conjuminar estruturas do capitalismo com as estruturas ali de um regime de Estado. Mas é importante que nós saibamos, a vida deve estar a serviço de nós ou nós devemos estar a serviço de uma roldana, de uma ciranda insana de consumo? Né? Essa é a questão que nós podemos trazer. E quando liberais apontam para as limitações da experiência do socialismo real, dialeticamente, pode haver aspectos importantes nessa crítica. Por que não ouvi-los? E por que não perceber que o liberalismo é muito mais manualesco e nunca existiu? Que é muito mais parte de conglomerados, de falta de competição, de cartéis. E a gente faz a discussão. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Fiquemos aí com mais esse vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade aqui no meu canal do YouTube. Grande abraço a todas e a todos vocês. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.